E aí, tudo bem? Em março de 2025 fez 2 anos do lançamento da primeira Epic Collection no Brasil. De lá pra cá, a Panini está acertando nas escolhas dos lançamentos? É assim que uma coleção como a Epic Collection deve ser lançada? E um ano atrás eu fiz um vídeo dando sugestões de quais Epics a Panini poderia trazer. Será que eles assistiram esse meu vídeo? Algumas coisas vieram, né? Mas parece que eles não assistiram não, porque muita coisa que eu sugeri não veio. Então, vou fazer uma atualização de materiais que poderiam ser trazidos, até porque de lá pra cá saiu muito material nas Epic nos Estados Unidos. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp da galera. E se não estiver seguindo a gente ainda no Instagram, HQ Você Precisa Saber, escreve tudo junto que você vai ver um conteúdo legal lá. Vamos começar pelas Epic Collection que saíram até agora. Tudo começou em março de 2023 com o lançamento de Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo, material do Walt Simonson. Eu adorei o lançamento e eu gosto dessa Epic particularmente porque foi a única que teve continuidade, que é essa aqui, ó. O novo Quarteto Fantástico, também de 2023, e aqui tá para mim o principal problema da Epic Collection da Panini. Já são 14 títulos entre lançados e anunciados, e só um teve continuação, que é esse aqui do Quarteto. Esse problema já foi apontado por outros colegas que produzem conteúdo que eu já vi por aí. A Epic Collection é uma coleção que prevê continuidade. Os materiais estão em sequência, em ordem de publicação, mesmo que tenham saído de forma aleatória nos Estados Unidos. Muitos materiais da Epic publicados pela Panini mereciam ter tido uma sequência e não tiveram. Eu vou mostrar o que saiu e a gente vai conversando sobre isso. O segundo volume foi Vingadores Operação Tempestade Galáctica. Baita escolha da Panini, e aqui eu não acho necessariamente que deveria ter continuação, porque é uma saga fechadinha, super legal, tá ok assim. Depois veio Novos Mutantes Renovação, as primeiras histórias dos Novos Mutantes, boa escolha também, mas essa aqui eu acho que merecia ter uma continuidade ou trazer um outro material, já vou falar disso. A edição 4 foi a segunda do quarteto, que eu já mostrei. A quinta foi Capitão América, a primeira luz da Aurora. Legal por republicar a fase do John Byrne, mas o que a gente queria mesmo era ver a continuidade desse material, também já vou falar disso. Epic Collection 6, Homem-Aranha, Ameaças por Todos os Lados, é o material que vem depois da fase do Erik Larsen, que já saiu em ônibus. Tinha que ser continuado até chegar à saga do clone, já vou falar disso. Epic Collection 7, Punho de Ferro, A Fúria do Punho de Ferro. Valeu muito por compilar pela primeira vez toda a fase do Claremont e do Byrne. E é a única Epic Collection clássica do Punho de Ferro que existe hoje, não tem nem como continuar isso aqui. É esse volume e beleza. A Epic Collection 8 é Thor, a Árvore da Vida, para mim a pior escolha da Panini até agora. Um material anos 90 muito fraco e é a única Epic Collection que eu não tenho. Epic Collection 9, Surfista Prateado Liberdade, excelente escolha, mas esse material precisa ser continuado, já vou falar mais. Epic Collection 10, Cavaleiro da Lua Maus Presságios, boa escolha, muito material já tinha saído pela Panini, mas muito material não tinha, e essa também merecia continuidade. Epic Collection 11, Motoqueiro Fantasma Inferno sobre Rodas, legal, embora uma parte já tivesse saído, mas por mim não precisava continuar essa aqui. O material do motoqueiro que eu quero ver é outro, já vou falar disso. Epic Collection 12, Demolidor Caindo em Desgraça. Apesar de ser a fase do uniforme negro tão criticada, essa Epic continuou bem de onde a saga do Demolidor tinha parado. Achei uma boa ideia e, já que é para continuar, tem coisas que vêm depois disso aqui. Epic Collection 13, Geração X de Volta às Aulas. Achei legal terem publicado, quero que deem continuidade, mas tem outros materiais mutantes que deveriam ter sido publicados antes disso aqui. E a Epic Collection 14, Capitão América Homem Sem Pátria. Eu achei uma escolha preguiçosa da Panini essa aqui. Esse material já tinha saído pela Panini, pela Salvat, embora aqui tenha um material inédito nas revistas publicadas na época, bem legais. E a gente percebe essa tendência, né, da Panini priorizar material que já tem coisa traduzida antes, para baratear o custo da edição. Mas
deveriam ter dado continuidade à anterior do Capitão América que eu já mostrei, com a fase do DeMatteis e do Mike Zeck. Eu não ia comprar isso aqui, mas a Panini me mandou. Então, lógico, vou deixar na coleção, mas eu só tenho porque me mandaram, senão essa aqui eu não ia comprar também. Epic Collection 15, que já foi anunciada, mas ainda não lançada. Thunderbolts, Justiça como um Relâmpago, achei excelente a iniciativa de lançar. Também tem um monte de tradução que já foi feita, porque já tinha saído pela Salvat, mas de qualquer forma é um resgate sensacional. Tem histórias que a Panini nunca publicou, e bem na época do filme, só que precisa ter continuidade também. E teremos em algum momento, não falaram quando, a Epic Collection do Killraven. Em breve eu vou fazer um preview aqui no canal, tem uma galera pedindo, faz o preview, vou fazer, só tem umas coisas, uns vídeos que eu preciso fazer antes, mas tá na lista aqui. Eu gostei da escolha, teve gente que reclamou, ninguém pediu isso. Pô pessoal, é um material clássico que nunca saiu direito por aqui, a gente não pode ficar... Quer dizer, pode fazer o que quiser, mas eu sou da filosofia de que todo material clássico é bem-vindo. Tem coisa que não é tão legal? Tem, a gente fala aqui, fala, mas esse material eu nem sei se ele é legal ou não, só é um material mais alternativo, mas muito mais legal terem lançado isso do que outras coisas aí mais preguiçosas que a gente viu. E também é só essa Epic, não tem continuação. Então, tem boas escolhas por parte da Panini? Tem. Tem uma outra questionável? Tem. Mas o principal problema é não dar continuidade aos conteúdos. No final do vídeo eu explico o que eu faria, o que dá para fazer com relação a isso, mas lógico, aqui é só sugestão, a gente não tem nenhuma interferência, nem sabe quais são os planos deles por lá. Vamos lá, vou dar uma passada nos personagens e equipes que tem as suas Epic Collection na gringa e dizer o que eu acho que a Panini deveria trazer, que nem eu fiz no vídeo anterior, mas agora atualizado com muito mais coisa que eu fui caçando por aí. Vamos começar pelo Homem-Aranha. O volume que a Panini publicou termina na Amazing Spider-Man 360. Eu acho que deveriam ser publicados os volumes que preenchem a lacuna dessa edição até o início da saga do Clone que está saindo pela Panini. São 4 epics para preencher esse gap. Hero Killers, ou Matadores de Heróis. Depois vem a Invasion of the Spider-Slayers, ou a Invasão dos Esmaga-Aranha. Maximum Carnage, ou Carnificina Total, saga que a Panini já publicou em um encadernado, eu não sei se valeria republicar ou não. E Life Theft, ou Roubo de Vidas, ou Vidas Roubadas, não sei como eles traduziriam. E logo em seguida a essas começa a Clone Saga, ou Saga do Clone, que já está saindo em capa cartão pela Panini. Então faz total sentido a Panini publicar essa fase até chegar no Clone, porque daí completa tudo. Mas até hoje nenhuma outra Epic do Aranha foi lançada. Homem-Formiga. Eu mostrei no vídeo anterior as 2 Epics que existem do Homem-Formiga. The Man in the Ant Hill, ou O Homem no Formigueiro, e Ant-Man No More, Homem-Formiga Nunca Mais. As 2 trazem material que a Panini já publicou e material inédito. Me interessa mais o volume 2, que tem as histórias solo do Golias Negro, que eu nunca li. Vingadores. No outro vídeo eu falei que a Epic Collection poderia continuar de onde a coleção clássica parou, mas a coleção clássica Marvel vai voltar e de onde parou. Então a gente não precisa ficar se preocupando que a Epic Collection dê continuidade à coleção clássica Marvel. Então eu vou continuar insistindo aqui no que o canal mais insiste hoje em dia, que a fase que tem que ser republicada é a com desenhos do John Byrne e George Pérez, lá do fim dos anos 70, começo dos anos 80. Os volumes que tem essas histórias são Kang War, ou Guerra dos Kangs, só com a primeira fase do Pérez, The Final Threat, o desafio final com o início da fase do Byrne, The Yesterday Quest, que eu traduziria como a saga de Korvac, com essa saga, né, a saga de Korvac e muito mais coisa também, e The Evil Reborn, ou O Mal Renasce, com o final da fase do Pérez. Vingadores da Costa Oeste. Todo o começo da mensal, até lá o número 40 e tanto da mensal dos Vingadores da Costa Oeste, nunca saiu no Brasil. Só saiu a minissérie que apresentou a equipe. Tinha que vir essa época aqui, ó, a primeira, How the West Was Won, ou Como o Oeste Foi Conquistado, e continuar até a fase do John Byrne, que a Panini já publicou. São 4 epics. A primeira que eu já falei, nessa aí, How the West Was Won. Depois tem Lost in Space Time, Perdidos no Tempo e Espaço, Tales to Astonish, ou Histórias Surpreendentes, e Vision Quest, A Busca pela Visão. Esse aqui
Tem as últimas histórias da fase do Steve Englehart, do Al Milgrom, e aí já começa a fase do John Byrne. Infelizmente ela está meio misturada aqui nessa Epic. Pantera Negra, eu já falei também no outro vídeo, é uma escolha muito óbvia publicar a fase do Jack Kirby, que está inédita no Brasil, e está no volume 2 do Pantera. Só o volume 2 já tem a fase inteira do Kirby, Revenge of the Black Panther, ou A Vingança do Pantera Negra. O volume 1 traz as primeiras aparições do personagem na revista do Quarteto Fantástico e as histórias da Jungle Action, que já saíram pela Salvat. Mas já faz um tempo também, talvez faça sentido republicar. Viúva Negra. No vídeo anterior eu já falei que o material que eu queria já saiu, que era a minissérie do George Paris, então eu continuo achando que não precisa ter Epic da Viúva aqui no Brasil, mas se você tiver uma ideia você me fala. Blade. Tem uma Epic só clássica dele, com as suas primeiras aparições na revista do Drácula e a minissérie Night Stalkers, entre outras coisas. Pode ser uma boa pedida se o filme dele um dia sair. Capitão América, aqui sim, né? Tem que continuar a fase do DeMatteis e do Mike Zeck, não ficar pegando outras coisas aleatórias. Como eu falei no outro vídeo, o resto dessa fase tá nessas Epics aqui, ó, Monsters and Men, Homens e Monstros, e Sturm und Drang, que é um termo em alemão que pode ser traduzido como turbulência, algo assim. O Carnificina possui 3 Epic Collections, mas ele nunca teve título próprio, são histórias extraídas da revista do Homem-Aranha e outras relacionadas. Podem sair, portanto, nas Epics do Aranha, não precisa ter uma Epic do Carnificina. Existem também Epics clássicas do Conan, da Marvel, mas todo esse material saiu recentemente em ônibus. Demolidor. Já que a Epic Collection deu continuidade à saga do Demolidor, que continua agora, né? A próxima seria Root of Evil, ou A Raiz do Mal, que tem início a saga do Gregory Wright, e depois vem Purgatory and Paradise, ou Purgatório e Paraíso, em que a gente passa para a fase do J.M. DeMatteis e Cal Castle. Eu nem sei se esse material é bom, por essas capas aqui eu tô achando que não é, mas se a gente quiser dar continuidade à publicação clássica do Demolidor, é isso aqui. Existem Epics do Deadpool, mas tudo que é clássico dele já foi republicado pela Panini, acho que não precisa, né? Defensores, eu já falei no vídeo anterior, Defensores foi muito mal publicado no Brasil, acho que tinham que sair pelo menos os primeiros volumes. The Day of the Defenders, O Dia dos Defensores, saíram grande parte dessas histórias, mas a partir do volume 2 tem muita coisa que não saiu direito por aqui. Esse é o 2, Enter the Headman, ou Surgem os Cabeças, e acabou de sair nos Estados Unidos o volume 3, World Gone Sane, ou Um Mundo São, alguma coisa assim. Vai sair uma Epic do Doutor Destino esse ano nos Estados Unidos. Ainda nem tem capa, mas é a mesma coisa. São histórias tiradas da revista do Quarteto Fantástico, entre outras. Doutor Estranho. No outro vídeo eu falei que eu não tinha nenhuma fase do Doutor Estranho que eu queria ver de volta e nunca tinha sido republicada. Continuo pensando mesmo. Vocês têm alguma ideia? Dá para trazer coisa que já saiu, como a fase do Dítico, mas o que ainda não saiu, que vale muito a pena sair por aqui. Excalibur, eu falei no outro vídeo que o que merece ser publicado é o resto da fase do Alan Davis, mas eu disse no outro vídeo que essa fase toda estava só nessa época aqui, Curiouser and Curiouser, que é alguma coisa como Cada Vez Mais Curiosos, mas eu errei, tem mais algumas histórias do Davis nessa aqui, ó, que vem logo em seguida, Days of Futures Yet to Come, ou Dias de Futuros Ainda por Vir. Nessas duas Epic tem toda a fase final que o Davis escreve e desenha a revista. Se eu conheço bem a Panini, se um dia ela publicar a Epic da Excalibur, ela vai começar do número 1 de novo, que já saiu em encadernados alguns anos atrás. Então, a gente teria que esperar, depois tem uma fase intermediária sem os desenhos do Davis, que é muito ruim, e aí chega essas duas que eu mostrei aqui, que eu acho que é o que seria legal ser publicado. Quarteto Fantástico, como vai voltar a coleção histórica Marvel, e a gente já tem também agora a edição definitiva do quarteto, eu acho que a Epic deveria continuar a fase do Tom DeFalco e do Paul Ryan, dar continuidade àquelas que eles já publicaram. São 4 Epic Collection, This Flame, This Fury, Essa Chama, Essa Fúria, Nobody Gets Out Alive, Ninguém Sai Daqui Vivo, Atlantis Rising, A Ascensão da Atlântida e Strange Days, Dias Estranhos, que termina com a morte do quarteto na saga Massacre e é a última Epic Collection clássica da equipe.
Geração X, a Panini publicou a primeira, então publica a segunda mais pra frente, né? M-Plates Revenge, a vingança do Sangria, que aí sim a gente vai ter quase todo esse material inédito aqui no Brasil. Motoqueiro Fantasma, como eu falei, ao invés de dar continuidade às histórias clássicas do Johnny Blaze, que eu acho que são ok, mas não são tão legais assim, eu traria a primeira epic do Danny Cat, Vengeance Reborn, a Vingança Renasce. O problema é que só saiu essa do Danny Cat, a número 1, e agora acabou de sair a número 6. Foi da 1 para o 6, a 2, 3, 4, 5 ainda não existem. Não tem como dar continuidade por enquanto. Mas eu não estava nem aí, eu lançaria a 1, uma hora sai o resto e publica, pelo menos tem essas primeiras histórias nunca publicadas pela Panini. Guardiões da Galáxia. Existem 2 epic dos Guardiões clássicos lançadas e uma prometida para o final desse ano. São as primeiras aparições dos Guardiões e a revista mensal do Jim Valentino dos anos 90. Eu lançaria todo esse material, isso foi mal e porcamente publicado no Brasil. As epics são The Earth Shall Overcome, A Terra Há de Prevalecer, Quest for the Shield, A Busca pelo Escudo e Homecoming, De Volta ao Lar, cuja capa ainda não foi divulgada. Tem 4 epic do Gavião Arqueiro, mas ele também não tinha título próprio, são histórias tiradas de minisséries e revistas de outros personagens. Hulk. Já vai sair toda a fase do Peter David em ônibus, acho que não precisa de epic dele por enquanto. Homem de Ferro. Eu tinha dito no outro vídeo que também não sabia qual material dele publicar, mas tem uma fase muito legal, que é a fase do Danny O'Neill, em que ele enfrenta o Obadiah Stane, depois ele se rende de vez ao alcoolismo, ele fica zoado, porque no Demônio da Garrafa é uma história só, que ele lida com o alcoolismo e já vence. Nessa fase do Danny O'Neill ele fica muito mal, então ele fica impossibilitado de atuar como Homem de Ferro, e é a primeira vez que o James Rhodes assume a armadura do Homem de Ferro, inclusive o Homem de Ferro que vai para as Guerras Secretas é o James Rhodes, então seria legal ver todo esse arco de novo, que só saiu picado, saiu em formatinho. E tem 2 Epic Collection com essa fase, The Enemy Within, o inimigo interior, e Duel of Iron, ou Duelo de Ferro. Infelizmente, a continuação em que o Stane se torna um monge de ferro e morre, ainda não saiu. Luke Cage, tem 2 Epic do Luke Cage, só a primeira, né, uma boa parte, né, do conteúdo da primeira já saiu na coleção histórica Marvel. O resto a Panini nunca publicou. As 2 epics se chamam Retribution, Retribuição, e The Fire This Time. Eu não sei bem como traduzir isso, porque é o nome de um livro. Eu não sei se esse livro tem tradução no Brasil. O Fogo da Vez, o Fogo dessa vez, sei lá, meio estranho. A gente precisa entender melhor o contexto ou mudar esse título. Marvel 2-in-1, já são 3 as Epic Collection dessa revista, que trazia o Coisa acompanhado de outros heróis, mas ainda não chegou na fase que o George Pérez e o John Byrne se revezavam nos desenhos, que é o que valeria a pena para mim. Então, eu não acho que vale a pena trazer esse material por enquanto, a não ser que saia esse volume aí, mas me diga o que você acha. Mestre do Kung Fu, como eu falei no outro vídeo, tem 2 epics do Shang-Chi, mas é tudo material que já saiu na coleção histórica Marvel. Tinham anunciado até um 3º volume, mas que ainda ficaria dentro do material que saiu na CHM, mas esse volume foi cancelado. Micronautas, a Marvel readquiriu os direitos de publicar essa série baseada em brinquedos da fabricante Mego, e já lançou 3 ônibus e anunciou 3 Epic Collection, que devem sair todas ainda esse ano. A dúvida é se aqui no Brasil, o que é melhor, lançar, né, como Epic ou como Omnibus. Eu prefiro o formato Epic, mas o ROM está saindo como Omnibus, então não sei. As 3 que tem até agora se chamam They Came From Inner Space, eles vieram do espaço sideral, e só essa tem capa até agora, mas já estão anunciadas a Home Sweet Home World, ou Lar Doce Planeta Lar, e This Battlefield Earth, Campo de Batalha Terra. Cavaleiro da Lua, como a Panini publicou o primeiro volume, Maus Presságios, então siga com os próximos até acabar a fase do Bill Sienkiewicz, pelo menos. Shadows of the Moon, Sombras da Noite e Final Rest, Descanso Final. Ainda tem umas poucas histórias do Bill Sienkiewicz que a Panini não publicou até hoje. O Morbius tem 2 Epic Collection, mas também não tinha título próprio, são histórias tiradas de outras revistas.
Miss Marvel, eu falei no outro vídeo, seria legal ter as Epic da Carol Danvers, são só 2 volumes que trazem todas as edições da primeira mensal dela, mais umas histórias extras. This Woman, This Warrior, essa mulher, essa guerreira, e The Woman Who Fell to Earth, a mulher que caiu na Terra. Namor, existem 4 epics só com aparições bem clássicas do Príncipe Submarino, desde a sua primeira aparição moderna na revista do Quarteto Fantástico até histórias de 1974. Eu acho que o que vale aqui é a fase do John Buscema, e boa parte já foi publicada pela Panini. E as primeiras histórias da fase do Buscema não saíram ainda em Epic, porque eles pulam, né? Então teve uma que eles pularam e aí na próxima já está começada a fase do Buscema, então eu acho que Epic do Namor não faz sentido. Novos Mutantes, a Panini publicou a primeira Epic, a próxima seria a Saga do Urso Demônio, mas esse arco já foi publicado mais de uma vez pela Panini, pela Salvat. Eu iria direto para o volume 7, chamado Cable, e em seguida o 8 com The End of the Beginning, o fim do começo. Para a gente ter toda a fase do Rob Liefeld, mas Rob Liefeld é importante, pessoal, a primeira aparição do Cable, a equipe vai se transformando e prepara o terreno para X-Force. Eu acho que esses 2 volumes já deveriam ter sido publicados pela Panini antes de Geração X, porque em termos de importância e relevância do material é muito maior. Mas tem aquela galera que odeia o Liefeld, então eles ficam com medo de lançar. Pessoal, vocês já estão lançando coisa muito pior que isso. Uma equipe que não tem Epic Collection ainda e que eu não consigo entender porquê são os Novos Guerreiros. É um material que eu queria muito ver compilado aqui. Não faço ideia de por que até hoje não foi lançada uma Epic com as primeiras histórias. Luke Cage e Punho de Ferro. Eu gosto muito da dupla, mas as histórias que eu gosto mesmo são as do Claremont e do Byrne. De qualquer forma, seria legal a gente ver os 2 primeiros volumes, pelo menos, para a gente ter aqui, porque foi também publicado muito picado aqui. Heroes for Hire, Heróis de Aluguel, e Revenge, Vingança. Justiceiro, também falei que não sabia o que publicar do Justiceiro. Já saiu a fase do Jim Lee, já saiu do Klaus Janson, já saiu a minissérie do Mike Zeck mais de uma vez. O que mais vale a pena, pessoal? Me dê umas ideias aí, vocês que são super fãs do Justiceiro. ROM, assim como o Micronautas, a Marvel lançou Epic Collections junto com o Omnibus do ROM. Aqui no Brasil a gente já sabe que vai sair tudo em Omnibus, então não faz sentido ter Epic Collection ao mesmo tempo. Sargento Fury e seu Comando Selvagem. Falei no outro vídeo que existem 2 volumes com as histórias clássicas de guerra do Nick Fury. Saiu muito pouco disso no Brasil. Os volumes são The Howling Commandos, o Comando Selvagem, e Berlin Breakout. Mulher Hulk. O que interessa é a fase do John Byrne, que já saiu toda naquele ônibus. Tem alguns volumes da Mulher Hulk, eu estava olhando o que tem. Tem uma parte da fase do Byrne, depois a outra parte não tem, e tem aquelas fases intermediárias. Eu achava que tinha aquela fase inicial, Savage She-Hulk, mas não tem. É só um material entre o Byrne e depois do Byrne. Eu não traria nada disso. Surfista Prateado, aqui sim, tem que ter continuidade o que a Panini publicou, porque o que a Panini publicou nem é o mais legal. Agora sim que vai chegar a fase legal, que é a fase do Jim Starlin e do Ron Lim, com a volta do Thanos. E tudo que vai culminar no Desafio Infinito, que é uma das sagas mais importantes aí da Marvel. Então, são vários volumes, eu acho que tem que publicar, vai publicando aos poucos, pelo amor de Deus. O primeiro, depois desse que já publicou, é o Parable, Parábola, depois tem o The Return of Thanos, o Retorno do Thanos, Thanos Quest, a busca de Thanos, The Infinity Gauntlet, Desafio Infinito, The Herald Ordeal, Aprovação dos Arautos, e Resurrection, Ressurreição. Thor, como eu falei no vídeo do ano passado, a fase que a galera quer ver é a do John Buscema, não é essa dos anos 90. Tudo bem, tem alguém que quer ver essa dos anos 90, mas eu não. E muita gente que eu conheço também não. A fase do John Buscema está nesses volumes. The Fall of Asgard, A Guerra de Asgard, Into the Dark Nebula, Dentro da Nebulosa Negra, Ulik Unchained, Ulik a Solta, War of the Gods, Guerra dos Deuses, Even an Immortal Can Die, Até um Imortal Pode Morrer, e The Eternal Saga, a Saga dos Eternos. São muitos volumes, eu não sei se faz sentido publicar tudo isso desse jeito, talvez fosse melhor um ônibus, sei lá. Thunderbolts, a Panini vai lançar o primeiro, então
tem que lançar os próximos. O próximo já saiu nos Estados Unidos, que é Wanted Dead or Alive, Procurados Vivos ou Mortos, e o terceiro, ainda sem capa, já tem nome, Targeted for Death, algo como Marcados para Morrer. É todo material do Kurt Busiek, do Mark Bagley e depois Fabian Nicieza. Venom também tem suas epics, mas também são histórias tiradas das revistas do Homem-Aranha, minisséries e outras. E por que eu estou dizendo isso? Porque se publicar isso, vai republicar coisa que já saiu em outros materiais do Aranha, então não vejo muito sentido. Wolverine, quem não tem a CHM, portanto não tem as histórias que vêm antes da fase do Larry Hama, que estão saindo agora na saga do Wolverine, são só duas epic que compilam tudo que vem antes, então dá pra Panini lançar essas duas e depois já começa o que está saindo na saga. A primeira é Madripoor Nights, Noites de Madripoor, e a segunda é Back to Basics, De Volta ao Básico. Essa segunda termina, como eu falei, logo antes de começar a fase do Larry Hama, que está saindo agora na saga do Wolverine. X-Factor, a Panini podia lançar o primeiro volume, já que as primeiras histórias do X-Factor, fora a primeira edição, nunca foram publicadas pela Panini. O primeiro volume se chama Genesis and Apocalypse, Gênese e Apocalipse, mas ainda temos o mesmo problema que eu apontei no vídeo anterior. O segundo volume, com a continuação dessas histórias, ainda não existe. Então, são essas primeiras histórias do X-Factor. Eu entendo até porque eles não publicaram esse segundo, porque esse começo do X-Factor é bem fraquinho e estava na mão do Bob Layton, e o Bob Layton não conversava com o Chris Claremont, então o Chris Claremont estava incomodado com essa volta do X-Factor, que tinha umas histórias meio fracas. Só quando assume a Louise Simonson é que ela começa a fazer tudo junto com o Chris Claremont, e aí começa a ter uma sensação de unidade nos títulos mutantes. E o 3, esse sim já tem o casal Simonson, né? A Louise e o Walt Simonson, que é Angel of Death. Então por isso que ele já existe, porque é um material mais comercial. Mas eu acho que tem que sair de qualquer forma essa primeira epic, e ela já deveria ter saído antes de Geração X. E não só ela deveria ter saído antes de Geração X, a da X-Force, do Rob Liefeld, também deveria ter saído antes. É mais importante esse material do que Geração X. Como eu falei no outro vídeo, esse primeiro volume da X-Force, que tem toda a fase do Liefeld, já deveria ter saído faz tempo. Esse preconceito com o Liefeld é besta. Panini, republica logo esse material. Foi campeão de vendas na época. Ah, ele desenha mal. Tá bom, mas tem tanto cara que desenha mal que vocês republicam. Se vocês publicam a Saga do Clone, vocês publicam Demolidor de Armadura Negra, por que vocês não republicam a X-Force do Liefeld? Isso aí deveria ter vindo antes da Geração X, vou sempre frisar isso. E na minha opinião, não precisa nem dar continuidade nessa época, só esse volume aqui já tem tudo do Liefeld e já tá bom. Depois as histórias só vão descambando. E X-Men, pra mim não precisa ter nenhuma época dos X-Men, já tá tudo saindo na Saga dos X-Men, edição definitiva. Tudo que existe de X-Men até 1991 já foi republicado pela Panini. Então, para mim, a saga dos X-Men tem fôlego para ir muito à frente, não precisa de Epic Collection. É isso. Mas, Rafael, como é que a Panini vai publicar tudo isso? Eu sei, não dá para publicar tudo isso. São sugestões de caminhos a seguir. O que eu faria é, lança um título que ainda não foi publicado, como X-Force. No outro mês, ou daqui a 2 meses, lança uma continuação de outro, como o do Surfista Prateado. Vai revezando. Mas a coleção Epic Collection tem alguns propósitos, né? Um deles é publicar material seriado com bom custo-benefício, e o outro é ter continuidade nas séries que antes não tiveram oportunidade de serem publicadas na íntegra por aqui. Tudo que foi sugerido aqui por mim é material com potencial de venda. Alguém pode até falar, mas como é que você sabe? Você não está lá para saber. Com certeza, não tenho como saber qual é o raciocínio e a conta que eles fazem lá. Mas eu já vi eles falarem que muita coisa não vendia e depois quando publicou vendeu pra caramba. Então, tudo que eu estou falando aqui são fases que a galera pede. O que eu achei que não faz sentido eu também coloquei. Então, a gente está cansado de coleções que lançam os primeiros números de um run e param. A gente tem várias revistas com os primeiros números e depois não tem o resto. Então, assim, por favor, Panini, dê continuidade às séries que têm potencial aqui. E não é só erro não, a Panini acertou, trouxe várias coisas legais, só precisa consertar essa falha grave de só ter dado continuidade a uma Epic até agora.
Tem várias Epic Collection à venda na Amazon, coloquei os links das últimas aqui na descrição, mas você pode me pedir qualquer coisa da Amazon que eu te mando o link, você, quando clica no meu link, já está ajudando o canal. Você gosta do canal, quer que esse canal continue existindo, vai comprar qualquer coisa na Amazon, me manda um comentário, ó, tô comprando X aqui na Amazon, você me manda o link, mando, você compra pelo link, já está me dando um help. Pessoal, se você quer ter mais destaque aqui como fã do canal, entre no nosso clube de membros. É só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição, que tem um videozinho ali em que eu explico para você o que você ganha em cada uma das categorias. Essa galera aqui tem vantagens exclusivas. Eu ganhei um monte de quadrinho da Panini. Até um cara me mandou um comentário outro dia: você recebe quadrinhos da Panini, você é um vendido, não sei o que. Pessoal, todo mundo recebe quadrinho da Panini para quê? Para fazer review. Se a pessoa ficar refém da Panini, ou seja, eu não posso falar mal da Panini, é uma história, eu sou contra isso, tanto que o mesmo comentário que o cara fez era num vídeo que eu tava falando mal do negócio, eles me mandaram uma coisa, eu não gostei, falei, não achei tão legal. Então não existe nada de errado nisso, só existe errado se o único propósito do cara é receber esses materiais, e eu nem vou ficar com eles, eu vou mandar para os membros. Então, se você é membro categoria Omnibus, você ganha material recente que a Panini está me mandando, que não vai ficar na minha coleção, vai para você. Só que, é como eu sempre digo, só seja membro do canal se você é fã do canal. Se for só para ganhar quadrinho, não é um bom negócio para você, porque você não vai ganhar quadrinho toda hora, né? Só você chegou, você ganha, depois tem um rodízio da galera que vai ganhar. O mais legal é estar com a gente trocando ideia sobre o que está rolando aí no mercado de quadrinhos, né? Papo de fã com gente que curte material clássico. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem já tem a HQ que eu li e o filme que eu vi, Demolidor Renascido. A Disney conseguiu manter o nível na nova série do Demolidor? E aquele paralelo com os quadrinhos. Depois tem a saga do Homem-Aranha, preview das edições 1, 2 e 3 da segunda temporada, autores Alan Moore e coleção clássica Marvel. Ela tá de volta e a gente vai mostrar o que vem por aí. Até lá!